Tudo bem com vocês? Vamos orar? Pai querido, Pai celestial, nós te agradecemos por esse momento aqui reunido, Senhor. Eu me coloco diante de Ti, Senhor, pedindo para que o Teu Santo Espírito venha ministrar essa palavra, e não seja eu aqui, mas Ti, Espírito Santo. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações, para que possamos receber. Ministra sobre Jesus, nos revela Jesus, e que possamos sair daqui mais sedentos por Jesus. Assim nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa série de palavras que está falando sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Quando nós olhamos lá em Gênesis, já no capítulo 3, logo depois do pecado, Deus já mostra Jesus. Ele fala que um descendente da mulher, esmagaria a cabeça da cobra. Esse descendente é Jesus. E ele traz várias promessas na Bíblia que apontam para Jesus. Ele fala que viria um descendente de Davi, que reinaria para sempre sobre a terra. Esse descendente é Jesus. Como nós vimos aqui, foi falado, tudo no final dos tempos convergirá em Cristo. Ele está no centro de tudo. Quando olhamos lá para o final da Bíblia, Apocalipse, Jesus se apresenta a uma das igrejas, em uma das cartas, se apresenta como o primeiro e o último, o começo e o fim. Ele é tudo em todos. No começo do Apocalipse também, ele se apresenta como o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Toda autoridade, seja na terra ou nos céus, está com Jesus. Amém? Então nós, como igreja de Cristo, precisamos conhecer Jesus, buscar conhecer esse grande homem, esse Deus que veio e morreu por cada um de nós. Então hoje, nessa série de palavras, Deus tocou meu coração para trazer uma mensagem sobre Jesus. Eu quero que vocês abram no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. Todos acharam? João capítulo 14, versículo 6 diz o seguinte: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. O tema da palavra de hoje é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E algo que Deus tocou meu coração na preparação, dividi essa palavra em 3 partes. Então, adivinha quais são? O caminho, a verdade e a vida. Então nós vamos falar um pouco sobre cada um dessas características que Jesus trouxe aqui. E para surpresa de todos, eu vou começar com o caminho. Então Jesus é o caminho. Quando a gente olha lá para Gênesis, logo no começo, capítulo 3, e nós vemos que Adão peca, qual é a consequência que acontece quando Adão peca? Ele é expulso do Éden. E o Éden representava a presença de Deus, representava o relacionamento do homem com Deus. Então, a partir do momento que Adão peca, ele perde o livre acesso a Deus. Ele é expulso e perde isso. O pecado se coloca como uma barreira entre o homem e Deus. O pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus. Mas nós temos um Deus que é um Deus de relacionamento, que deseja se relacionar conosco e que nos ama tremendamente. Diante disso, Deus prepara um caminho para que nós pudéssemos ter novo acesso a Ele. E adivinha quem que é esse caminho? É Jesus. Ele envia Jesus para que fosse esse caminho. Para que a gente possa entender um pouco melhor sobre isso, sobre o que significa isso, Jesus ser esse caminho, nós precisamos voltar um pouco na história, lá em Êxodo. Jesus fala com Moisés, e para Moisés, ele detalha como deveria ser feito um tabernáculo aqui na terra. E o autor de Hebreus nos fala que esse tabernáculo é uma sombra do tabernáculo que há no céu, do santuário que há nos céus. Então, Moisés, através da orientação de Deus, constrói esse tabernáculo. E nesse tabernáculo
havia um lugar no tabernáculo chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo. O que representava esse lugar? Esse lugar era onde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Então ali estava a presença de Deus. Deus estava junto com o seu povo, caminhando pelo deserto até a terra prometida. Mas nem todos tinham acesso a esse lugar. Somente o sumo sacerdote, após um processo de purificação, ele podia entrar na presença de Deus. Somente ele entrava nesse lugar. Eu quero que vocês abram aí para a gente ver um pouco sobre isso, Hebreus capítulo 9, versículo 7. Hebreus 9, 7. Todos os versículos que estão aí no PowerPoint estão na versão NVT, tá? Nova versão transformadora. Então lá em Hebreus capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas, e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Então, o que nós vemos aqui nesse trecho da carta aos Hebreus? Que no tabernáculo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, e depois de apresentar sacrifício de sangue de animais, para que ele fosse purificado, poderia entrar no Santo dos Santos. Somente ele tinha acesso a Deus. E ele também apresentava sacrifício pelo povo. Mas esse sacrifício, como a gente vê no final do trecho, era um sacrifício que apenas purificava o exterior. Era uma cerimônia, um ritual que purificava o povo, mas não purificava no interior. Não havia possibilidade deles ainda entrarem na presença de Deus. E aí o autor de Hebreus termina esse trecho que nós lemos, que há um sistema melhor. Que há algo melhor do que esse sistema. E qual é esse sistema melhor? Para que a gente possa entender qual é esse sistema melhor, vamos voltar um pouquinho na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Hebreus 8:1 diz o seguinte: o mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus majestoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Então, diante disso, agora nós vamos continuar o trecho de Hebreus, que a gente parou no versículo 10, nós vamos para o 11, para entender o sistema melhor. Olha só o que o autor fala. Cristo se tornou sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado. Com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois, pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso, Ele é o mediador da nova aliança, para que todos os que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança.
Amém? Então nós temos hoje um sumo sacerdote, sentado à direita do trono celestial. Esse sumo sacerdote é Jesus. E ele veio e apresentou sua própria vida, o seu próprio sangue, para pagar pelos nossos pecados, para nos purificar. E essa purificação agora é da nossa consciência, é do nosso interior. Não é mais uma purificação apenas exterior, mas sim interior, com mudança de mente, de pensamento. E através dessa transformação, nós hoje temos acesso a Deus. Esse é o caminho que novamente nos colocou na presença de Deus. Esse é o caminho que nos conecta com o Pai. É Jesus. E através do sacrifício dele, nós podemos agora entrar na presença de Deus. Mas o autor aqui, ele nos mostra algo que nos revela a motivação de Deus para isso. Olha só o que ele fala no versículo 14. Fala que como o sangue de Jesus purificará a nossa consciência das obras mortas, qual a finalidade disso? Para que adoremos o Deus vivo. Então ele nos transforma para que possamos viver uma vida de adoração a Deus, com mudança de vida, com mudança de coração e de mentalidade, para que através das nossas ações, das nossas atitudes, da nossa maneira de viver, possamos adorar a Deus. Adorar a Deus não é só louvar, não é só cantar, devemos fazer isso, mas a nossa vida é uma vida de adoração permanente a Deus, na presença dEle. Então nós devemos aproveitar esse livre acesso que Deus nos deu, para que possamos permanecer na presença dEle, adorando com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com a nossa postura. Jesus morreu para nos libertar do castigo do pecado, para nos dar redenção eterna. É eterno. Agora não é mais como no primeiro tabernáculo, que precisava sistematicamente, anualmente apresentar sacrifício. Agora é um sacrifício só para uma redenção eterna, para que possamos viver não só aqui, mas por toda a eternidade na presença de Deus. O caminho está aberto para que vivamos na presença de Deus hoje, amanhã e sempre, por toda a eternidade. E eu queria aqui trazer alguns pontos, porque no versículo 10, o autor fala que é um sistema melhor. E aí, a partir do 11, ele começa a discorrer. Então eu queria elencar alguns pontos do porquê esse sistema é melhor. Porque nós temos um sumo sacerdote sem pecado. Ele não tem pecado. No primeiro tabernáculo, o sumo sacerdote que entrava, ele era pecador como nós, era um homem pecador. Esse sumo sacerdote que entrou agora nesse sistema melhor, é Jesus. Não é um sumo sacerdote qualquer, é Jesus. E ele não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas, mas ele entrou no templo celestial, na presença de Deus, na sala do trono. É lá que ele está. E ele não entra e sai como era aqui o sumo sacerdote, que entrava, tinha o templo lá dele com Deus, depois saía e voltava só no próximo ano. Jesus está lá permanente. Sabe fazendo o quê? A palavra dele fala, está intercedendo por cada um de nós. Quem nos acusa do pecado não é Jesus, não é Deus, é o nosso inimigo, que tenta nos afastar de Deus. Mas nós temos um advogado lá intercedendo por cada um de nós em tempo integral, é Jesus. Jesus acredita em nós porque Ele vê quem nós somos, para quem nós fomos feitos para ser. Não quem nós somos com os nossos pecados, Ele enxerga lá na frente, quem nós vamos nos tornar nele, e esse é o desejo dele. A morte dele não foi só para pagar pelos nossos pecados, mas foi para que nós pudéssemos ser transformados, e viver toda a eternidade na presença de Deus. Se já não bastasse tudo isso, o autor fala que Jesus apresentou o sacrifício perfeito, seu próprio sangue, sua própria vida, não foi sangue de bezerros, de bodes, mas foi o próprio sangue, a própria vida dele, o sacrifício perfeito, que paga pelos nossos pecados, todos eles. Não é um sacrifício que paga provisório, mas é permanente, pelo que nós pecamos e ainda vamos pecar. É o sacrifício perfeito, e essa purificação, ela é interna. No sistema antigo a purificação era apenas externa, mas nesse agora é interna.
é com mudança de consciência, mudança da nossa mentalidade, do nosso interior, mudança do nosso coração. É uma transformação em que nós saímos do nosso velho homem e vamos sendo transformados de glória em glória, à semelhança de Jesus, nos tornando novas criaturas em Cristo Jesus. E também é a redenção eterna, nos liberta do pecado e nos conecta com Deus. Traz uma redenção definitiva. Agora não tem mais sacrifícios a serem feitos, porque Ele já fez o sacrifício necessário e trouxe essa redenção eterna, com reflexos aqui e agora, mas também por toda a eternidade. Após o templo de Moisés, Deus, através de Davi, trouxe o que seria o templo, deu regras, especificações de como Davi deveria ser o templo, mas também determinou que não seria ele construir, seria Salomão. E aí o templo de Salomão vem para substituir o tabernáculo de Moisés. E lá, adivinha, também tem o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, o trono de Deus aqui na terra, onde a presença de Deus faz-se presente. E novamente o sumo sacerdote, quando entrava, tinha que apresentar os sacrifícios, como a gente viu. Só que quando Jesus morre na cruz, pagando pelos nossos pecados, o que acontece com a cortina que separava o restante do templo do Santo dos Santos? Ela se rasga de alto a baixo, demonstrando que a presença de Deus agora está acessível a todos, não só o sumo sacerdote, mas a cada um de nós, que nos rendemos a Jesus. Jesus é o caminho que abriu a cortina, e essa cortina não é uma cortina fina, como a gente está acostumado a ver, era uma pele de animal, era grossa, então de maneira sobrenatural ela rasgou, sinalizando que agora todos nós temos livre acesso a Deus. Temos novamente livre acesso a Deus. Então Jesus, como sumo sacerdote, entrou no tabernáculo celestial para apresentar seu sangue como sacrifício pelos nossos pecados. E assim somos purificados, somos justificados, nos dando novamente livre acesso ao Pai. O autor de Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 19, olha só o que ele nos fala. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E, uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Ei, Jesus é um novo e vivo caminho que nos conecta com Deus. Podemos entrar com confiança, porque Jesus morreu por cada um de nós, pagou pelos nossos pecados, e assim nos purificou, nos justificou, e nos deu livre acesso ao Pai. Nós podemos entrar, porque quem governa, pagou pelos nossos pecados, porque quem reina, que é Jesus, pagou pelos nossos pecados, estão pagos, e assim nós podemos agora acessar a presença de Deus, podemos estar na presença dEle. Nós fomos purificados e limpos da sujeira do pecado, pelo sangue de Jesus, para que sejamos transformados à semelhança dEle. Só que esse caminho ao Pai, ele é de graça, mas é necessário que nós firmemos uma aliança com Jesus. É somente através de Jesus que nós temos acesso. É somente quem entregou a sua vida a Jesus, se rendeu ao senhorio de Jesus, que tem livre acesso ao Pai. Então que todos nós possamos viver isso todos os dias, nos rendendo a Jesus, nos entregando a Jesus e desfrutando da presença do Pai, entrando e vivendo na presença dEle. Há um ditado muito conhecido que diz que todos os caminhos levam a Roma. Acho que alguns já devem saber a origem desse ditado. Na época do Império Romano, o Império Romano foi um império um grande poder e era muito organizado. Então eles construíam estradas que ligavam qualquer parte do império deles a Roma. Então todas as estradas do Império Romano iam para Roma, terminavam em Roma. Porque Roma era a capital do império, e onde morava o imperador, onde o imperador governava, era lá.
Então todas as estradas levavam a Roma. Mas nem todos os caminhos levam a Deus. Mas somente um caminho nos leva até o Pai, é Jesus Cristo. Apesar de Deus estar no centro de tudo, para Ele só há um caminho que nos leva até Ele, é Jesus. É somente Jesus Cristo que nos conecta com Deus, com o Pai. Jesus afirmou lá em João 14, ninguém pode ir até o Pai, a não ser por mim. Só Ele nos conecta com Deus. Não há nenhum outro caminho que possa nos levar até Deus. Partindo por segundo ponto, então, da palavra, se Jesus é o caminho, Ele também é a verdade. Novamente, quando a gente volta lá no Éden, nós vemos que o diabo, através da serpente, ele induz Adão e Eva a pecarem com uma mentira. Ele lança uma mentira para Adão e Eva, falando que eles não morreriam. Certamente vocês não morrerão se comerem do fruto. E Eva acredita na mentira dele, da serpente, e come o fruto. E aí qual foi a consequência logo após o pecado? Morreram. E aqui tem duas mortes. Tem a morte espiritual, que é a separação de Deus. Eles foram expulsos do Éden, mas também trouxe a morte física. Se tornaram seres mortais. Eles perderam o acesso à árvore da vida, estando fora do Éden. E aí eles acabaram que tempos depois eles morreram. A morte não foi instantânea, mas aconteceu. Então Deus demonstra claramente com isso que o diabo estava mentindo. E Eva caiu nessa cascata. E se tem uma coisa que a gente vê claramente, é que o diabo ele não é criativo. Ele continua agindo da mesma maneira. E hoje ele continua apresentando o pecado e usando mentira para que a gente acabe escolhendo pelo pecado em vez de escolher a Deus, em vez de escolher a Jesus. Ele pinta o pecado com prazeres momentâneos e nos induz a nossa carne, nos tenta para ir atrás desses prazeres momentâneos em detrimento de entrar na presença de Deus. E aí a gente passa uma vida aqui buscando coisas em vez de buscar a Deus. E quando ele apresenta o pecado com essa áurea bonita, com esse prazer momentâneo, ele omite o resultado final do pecado. E qual que é o resultado final do pecado? É a morte. Paulo fala lá em Romanos, o resultado do pecado é a morte, é a separação de Deus. Aqui é a morte espiritual, que é a separação de Deus. E aí o que nós temos visto atualmente aqui? As pessoas buscando satisfazer o vazio que há dentro dela, através de coisas, de pessoas, né? Carro, dinheiro, fama, casa, marido ou esposa, filhos. E eu lembro uma vez, a Giovana me mostrou uma ilustração nas redes sociais, muito legal. Era um homem com um buraco no peito, e tinham várias peças no chão. E aí o homem estava colocando o carro nesse buraco, dinheiro, esposa, e não preenchia o buraco. Só que no chão tinha uma peça que encaixava perfeitamente com o buraco. Era Jesus Cristo. Nós fomos feitos por Deus com um vazio que só Ele preenche. E no entanto, Satanás está nos enganando, está trazendo mentiras que a gente vai ser feliz se tiver um carro novo, se tiver uma casa melhor, se tiver um emprego melhor, se casar, se tiver filho, se isso, se aquilo outro, se tiver seguidor, se tiver fama. Não que a maioria dessas coisas não são ruins, não são pecados, desde que não assumam o lugar de Deus, não se torne prioridade na nossa vida maior do que Deus. E só Deus, só Jesus, essa é a verdade, é que só Jesus vai nos preencher, vai preencher esse vazio que há dentro de nós, só Ele. Junto com essa mentira, a gente vê lá no Éden, continua vendo aqui, Satanás traz essa sensação de escassez, de falta, de ausência. Eva, ela tinha direito a todas as frutas que haviam no Éden. Eu imagino que devia ter milhares de frutas, de todas as cores, sabores, tamanhos, uma variedade rica. Ela só não tinha uma coisa no Éden: direito a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás, através da mentira, lançou no coração dela um desejo que ela faltava algo, que ela não tinha tudo, que ela precisava daquele fruto. Fez Eva tirar os olhos de tudo que ela tinha para olhar para aquele fruto que faltava e desejar. E muitas vezes nós vemos o mundo nos conduzindo a isso,
porque precisa de mais alguma coisa, quando na verdade o que nós precisamos é Jesus, e somente Ele, é só Cristo, é só Cristo. A nossa geração, eu acredito que é uma das gerações que mais tem acesso à informação e a produtos. Quer ver um exemplo bem fácil? Hoje, da minha casa, eu compro um produto lá na China. Só entrar nos sites aí de compra da China, você consegue comprar um produto do outro lado do mundo, a China. Nós temos acesso, o mais vasto acesso de informações hoje. Você digita lá agora com a IA, mais fácil ainda, o Gemini, no Copilot, só digitar lá alguma informação e você consegue. Só que nós temos a geração com maior índice de ansiedade e de doença mental, emocional, de todas as gerações. Há uma pesquisa que fala que no Brasil, aproximadamente, em torno de 68% das pessoas ou sofrem ou já sofreram de algum tipo de ansiedade ou de transtorno emocional. Nunca tivemos uma geração tão doente emocionalmente como a nossa. Por quê? Porque está correndo atrás do tudo, ao invés de buscar o tudo. Aparentemente, nós temos tudo, mas nós não temos o principal, que é Cristo, se a gente não for até Ele. Eva trocou Deus pelo fruto, e nós muitas vezes estamos trocando Cristo por coisas daqui, por frutos daqui, e só Jesus vai nos preencher, é só Ele que vai fazer com que esse vazio seja verdadeiramente preenchido, só Ele. Deus nos deu o que Ele tinha de mais valioso, que era o seu Filho Jesus. Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer por cada um de nós, por cada um de nós. E o que nós estamos fazendo? Aproveitando esse presente valioso e maravilhoso que Deus nos deu, ou estamos correndo atrás das coisas aqui, deixando Jesus para depois? Priorizando as coisas aqui e deixando Jesus para daqui a pouco? O que nós temos feito? E a gente tem visto que isso não só está lá fora, entrou dentro das igrejas, infelizmente, a mentira e o engano entrou. Nós temos visto cada vez mais líderes, pastores, falando que a Bíblia está atrasada, está retrógrada, que ela precisa ser atualizada. Porque parte dela ele não quer seguir. Porque para ele conseguir o que ele quer, aquela parte da Bíblia ele tem que omitir, ele tem que pular, não dá. E aí fica inventando essas histórias. O diabo tem entrado com relativismo no nosso mundo. Cada um tem a sua verdade a partir de agora. Mas isso é mentira, porque existe uma verdade absoluta, se é que dá para ter uma verdade verdadeira, é Cristo. Cristo é a verdade absoluta. O resto é cascata. Ele é a verdade absoluta, não há outro. E aí esse engano tem levado algumas igrejas a trazerem teologias não cristocêntricas, tem tirado Cristo do centro do Evangelho. Aí 2 exemplos rápidos. A teologia da hipergraça, está firmada na onde? Em que mentira de Satanás? Certamente não morrerão. Você tem uma aliança com Cristo, vive desenfreado, vive em pecado, vive a vida que você quer, você já está salvo, não tem problema. E alguns ainda falam que não vai ter, ninguém vai ser condenado, todo mundo vai ser salvo, Deus vai dar um jeito de salvar todo mundo, é mentira. E os versículos que falam do julgamento? Onde que a gente coloca esses versículos da Bíblia? A segunda teologia é a teologia da prosperidade. Qual que está a mentira ali? Precisamos do fruto. Precisamos do fruto daquela árvore que eu não tenho, eu preciso dele. E aí a gente começa a ir para a igreja, as pessoas vão para a igreja buscando os frutos e não mais Jesus. Jesus vira um meio para ela conseguir o que ela quer. A igreja se torna um supermercado, um caixa eletrônico. Opa, estou precisando de uma bênção hoje, de uma graça, eu vou lá na igreja buscar. Ai Senhor, eu preciso disso, consegui. Tchau, até a próxima, volto depois. Aí as pessoas começam a usar Jesus e Deus, o Evangelho, para conseguir o que elas querem. Não viver o que Deus deseja para elas. Cristo deixa de ser o centro. Tudo mais passa a ser o centro. Só que Jesus afirma o seguinte: céus e terras passarão, mas minha palavra não passará. A palavra dele é eterna, é viva, não muda, é imutável.
é a verdade, Ele é a verdade, Ele é a palavra que se fez carne. Um dos últimos versículos da Bíblia, lá em Apocalipse, João afirma que não deveria ser retirado nenhuma palavra daquele livro, e essa ordem serve para toda a Bíblia, não deve ser omitido, retirado nenhuma palavra da Bíblia. Sabe qual é a consequência que ele fala lá em Apocalipse? Que perderiam acesso à árvore da vida, à Nova Jerusalém, ou seja, perderiam a salvação. Nós não podemos aceitar as mentiras que estão sendo lançadas, e cancelar versículos, pular versículos da Bíblia, mas devemos vivê-lo. Jesus é a palavra viva, e Ele nos alerta sobre esse perigo que está acontecendo e que vai intensificar. Toda vez que a palavra fala dos sinais do fim dos tempos, uma palavra está ali: engano, engano, engano. O engano é algo muito forte no final dos tempos. E Jesus, quando foi perguntado sobre o fim dos tempos, Ele fez um sermão, uma palavra, está lá em Mateus capítulo 24, conhecido como o sermão escatológico de Jesus. E nós vamos ver alguns trechos, porque o sermão é muito longo, sobre Jesus falando sobre o engano, sobre a mentira. Primeiro versículo, está lá em Mateus 24:11. Mateus 24:11. Olha só o que Jesus diz em Mateus 24:11. Falsos profetas surgirão em grande número, enganarão muitos. Jesus está nos alertando, vai aparecer muito falso profeta, para enganar muitos. Precisamos estar atentos, porque os falsos profetas estão por aí tentando enganar a muitos, trazendo uma palavra evangelho que Jesus não está no centro, que não é a verdade. Os falsos profetas falam o que as pessoas querem ouvir, em vez de chamá-las a viver a vontade de Deus. Tira Deus do centro, tira Jesus do centro, e coloca a pessoa. Ele não está preocupado em levar pessoas até Jesus, está preocupado com seguidores, e com outras coisas mais. No mesmo capítulo, versículo 23, olha só o que Jesus nos fala: portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão, e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Olha só o que Jesus está falando: surgirão falsos profetas, mas também falsos cristos, vão apontar, está ali Cristo, mas não é um Cristo falso. Para quê? Para tentar enganar muito, se possível, até os crentes, até aqueles que foram chamados por Deus. Nós precisamos estar muito atentos, isso é muito sério, não é um engano qualquer, não é algo que até uma criancinha consegue identificar. Nós precisamos estar atentos, para que não sejamos enganados. No começo do sermão, olha só, a ordem que Jesus nos deixa, uma ordem muito clara, lá no versículo 4, ainda Mateus 24, Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Então nós precisamos estar atentos, precisamos conhecer a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Precisamos cada vez mais conhecer Jesus, para que não sejamos enganados, para que não apontem para falsos cristos, e sejamos enganados com isso, com falsos profetas. Como que podemos fazer para discernir o verdadeiro do falso? Como que a gente faz para saber quando algo é falso ou verdadeiro? Acho que alguns já ouviram esse exemplo meu, já está meio batido, preciso mudar, né, Gi? Mas para mim, um exemplo que salta aos olhos sobre isso, no Brasil, a autoridade máxima monetária é o Banco Central. Então, é a autoridade que mais conhece a nota, a cédula de dinheiro no Brasil, é o Banco Central. Como eles fazem para saber se um dinheiro é verdadeiro ou falso? Eles estudam o dinheiro verdadeiro. Eles sabem cada detalhe da nota. Sabe por quê? Se eles estudarem a nota falsa,
o dia que surgir uma nova falsificação, eles podem ser enganados. Então eles precisam conhecer em detalhe a nota verdadeira, para quando chegar na mão dele, ele analisar todas as características da nota, ele saber dizer se é verdadeira ou falsa. Então ele pode olhar para uma nota e falar, tem o fitilho, tem a marca d'água, a cor, mas a espessura do papel está diferente, essa espessura não é da nota verdadeira, esse dinheiro é falso. Esse aqui, a assinatura do presidente do Banco Central está no lugar errado, ela não é nesse lugar, ela é um pouquinho para cima. Então ele pode e consegue saber quando uma nota é falsa, mesmo que seja uma falsificação muito bem feita, porque ele conhece o verdadeiro. Como que nós vamos saber quando é o falso Cristo? Conhecendo o verdadeiro. Nós precisamos conhecer Jesus, para que não sejamos tapeados, enganados de qualquer jeito. Como que Eva deveria ter combatido Satanás com a mentira? Com a verdade. Quando Satanás falou, certamente não morrerão, ele deve falar, não, vamos morrer porque Deus falou isso. Como que nós vamos combater as mentiras que Satanás lança na nossa vida? Com a verdade, com Jesus, com a palavra de Deus, com o verbo que se fez carne, é com ele. Jesus é verdade. Lá em João 1,14, a gente viu a semana passada esse versículo, olha só o que Jesus afirma. Assim, João, né? Olha só o que João afirma. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Jesus é o verbo que se fez carne, a Bíblia, com braços e pernas andando pela rua. É Jesus, é a palavra. E tem algo aqui que eu acho incrível nesse versículo, é que fala, e habitou entre nós, a minha versão traduz como habitou, mas quando a gente vai ver essa palavra em grego, significa montou a tenda do tabernáculo, tabernaculou, ou seja, a presença de Deus saiu de dentro do tabernáculo e está no meio do povo, não está mais restrito ao sumo sacerdote, mas a todo o povo, é Jesus. Jesus é Deus que encarnou em forma humana e habitou entre nós, nos dando novamente livre acesso. Ele expandiu a presença de Deus para fora do tabernáculo, para fora do templo, deu livre acesso a todos ao Pai, porque Ele é a verdade que nos conecta com Deus, que nos leva até Deus, que nos mostra a Deus. Ele veio para inaugurar uma nova era, uma era em que a presença de Deus se faz presente, para quem o deseja, quem o busca, quem o quer, quem tem uma aliança com Jesus. Esse é o novo tempo, essa é a nova era que Ele trouxe. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que nos liberta da mentira do inimigo e do engano do pecado. É só Jesus que vai nos libertar disso. Partindo já para o último tópico, então nós vimos que Jesus é o caminho que nos conecta com Deus, é a verdade que nos liberta da mentira do inimigo e do engano do pecado, mas Ele também é a vida. Jesus é a vida. Como nós vimos, o pecado trouxe o quê? A morte física e espiritual. Né? Paulo afirma que o salário do pecado é a morte, mas Jesus trouxe a vida. Como pecadores, o que nós merecemos? O inferno. O que é o inferno? É a ausência de Deus. Mas Jesus veio, entregou a vida dele para que nós tivéssemos vida, para que nós pudéssemos viver uma vida com Deus, tendo intimidade com Ele, estando junto dEle. Na cruz, Jesus venceu o pecado e a morte, e assim Ele pode nos libertar do pecado e da morte, nos conectando novamente com o Pai, nos dando uma vida eterna com Deus. E é muito interessante, eu me encanto com Jesus, porque Ele é muito didático muitas vezes, Ele traz revelações e significados de coisas que às vezes a gente fica tentando entender, Ele vai lá e fala. Jesus trouxe a vida eterna, mas o que é vida eterna, Jesus? Nos explica o que é vida eterna. Lá em João 17,3, Ele nos ensina o que é a vida eterna, Ele nos revela o que é a vida eterna. Olha só o que Jesus afirma, e a vida eterna é isso, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviasse ao mundo. Vida eterna é conhecer a Deus e conhecer Jesus, tendo Deus como único Senhor da nossa vida, tendo Jesus como nosso
salvador, que nos conecta novamente com Deus, não há outro. E nós temos uma criatividade, Deus nos deu a criatividade, muitas vezes nós, com a nossa mente, criamos outros deuses. Não precisa ir muito longe. Em Êxodo, o que a galera fez quando Moisés estava no monte? Criou um bezerro de ouro. O que vários povos da antiguidade tinham? Outros deuses, o Deus Sol, o Deus da Lua, o Deus da fertilidade, o Deus da chuva. Nós temos uma criatividade muito grande, mas aqui Jesus está nos ensinando, só há um Deus, um único Deus, só Ele. Ele é o único Deus verdadeiro, o único Deus que há. O mundo também às vezes nos induz a servir outro Deus. E a pergunta que vem, que eu não gosto de apanhar sozinho, vocês sabem, eu venho para compartilhar, quem nós temos servido? Que Deus nós temos servido? Deus realmente? Ou dinheiro, trabalho, os filhos, nós mesmos, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, de que todos têm que me servir, se der eu sirvo alguém. Ó Deus, agora não dá para fazer isso, eu vou fazer o que eu quero. Quem que nós temos servido verdadeiramente? Que Deus nós temos seguido e nos relacionado? Temos nos relacionado com Deus ou com a Netflix? Com série, com filme? Temos lido a Bíblia todos os dias ou a gente pula essa parte para ver outra coisa, fazer outra coisa? Rede social, internet, com quem nós temos nos relacionado? Quem tem sido a prioridade no nosso relacionamento? Porque aqui, a palavra que nessa versão da NVT é traduzida como conhecer a Deus, do grego é a palavra ginosco. Ela significa relacionamento íntimo, intimidade. Para vocês terem uma ideia, no começo do Evangelho de Mateus, tem um versículo que fala que José não conheceu Maria antes dela ter Jesus. Mas espera aí, você volta uns versículos, fala que Maria estava prometida para casar com José. Então ela sabia quem era José. Então o que quer dizer esse conhecer? É intimidade. Eles não tiveram relações íntimas a ponto dela engravidar. Então o conhecer a Deus aqui é de se relacionar intimamente com Deus. É ter um tempo só com Ele, estar com Ele, ter intimidade, ter profundidade, conhecer detalhes de Deus, de começar a conhecer o coração de Deus. É isso que Ele está nos chamando, para conhecê-lo e para conhecer a Jesus. Essa é a vida eterna. Eu creio do fundo do meu coração, que quando todos nós estivermos lá na eternidade, na Nova Jerusalém, daqui milhares de anos, não sei como vai ser a contagem do tempo lá, mas eu encontrar um de vocês e falar, você não sabe o que eu conheci de Deus hoje, eu conheci isso, essa característica que eu não conhecia, porque Ele é infinito, Deus não tem fim, nós vamos passar toda a eternidade nos relacionando com Ele, conhecendo Ele, essa é a vida eterna, é isso que Deus deseja para cada um de nós, é por isso que Ele mandou Jesus para morrer na cruz, para que nós tivéssemos essa vida, essa é a vida que Ele deseja, era isso que Ele queria com Adão e Eva, por isso que Ele ia todos os dias no Éden, para se relacionar com o homem, e é isso que Ele quer conosco, esse é o desejo dEle. E como que nós temos gastado o nosso tempo? O que nós temos feito? Nós temos nos relacionado com Deus, temos priorizado esse relacionamento? É um relacionamento íntimo, ou um relacionamento distante de faz quando dá, faz rapidinho para fazer outra coisa? Como que tem sido o nosso relacionamento com Deus? Porque Jesus morreu na cruz para que a gente tivesse esse relacionamento. Então todas as vezes que a gente não tem esse relacionamento íntimo com Deus, nós estamos falando, Jesus, não valeu nada você ter morrido na cruz por mim, não estou nem aí para você, não estou nem aí para me relacionar com você, não estou nem aí para me relacionar com Deus, a minha prioridade é outra coisa, o dia que der, quando der eu vou até você. Como que nós temos feito? Qual vida nós estamos vivendo? Para encerrar, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11, 1 João 5, 11. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11, diz o seguinte: e esse é o testemunho, Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples assim, binário. Se tem Jesus,
tem Deus. Se não tem Jesus, não tem Deus. Ele que dá a vida eterna e somente Ele. Ele é o único caminho que nos conecta com o Pai. Ele é a verdade que nos liberta da mentira do pecado, da mentira de Satanás e do engano do pecado. E Ele é o único que nos dá a verdadeira vida de relacionamento com Deus, a vida eterna com Deus. Não há outro, somente Jesus. Que nós possamos, a partir de hoje, intensificar mais esse relacionamento com Jesus. Viver na presença de Deus, aproveitando esse caminho que Jesus trouxe. Como o autor de Hebreus fala, o caminho novo e vivo, que nos conecta com o Pai. Nós temos o privilégio que muitas gerações quiseram ter e não puderam. Antes de Jesus morrer, as gerações não tinham esse privilégio que nós temos de nos relacionar com Deus intimamente. Então que nós possamos aproveitar cada dia, cada segundo, cada momento, para viver na presença de Deus. Porque Deus está nos chamando, Deus nos quer, Deus nos deseja. Para isso Ele mandou o Filho dEle, para morrer por cada um de nós. E acho que muitas vezes a gente não valoriza isso, porque a gente não entende a profundidade disso. Eu tenho coragem de morrer por algumas pessoas, ainda não tenho coragem de morrer por qualquer um, mas eu não tenho a coragem de entregar a vida do Henrique e da Helena por alguém. E Jesus entregou por nós, que éramos pecadores, que vivíamos longe do Pai, sujo pelo pecado. Ele enviou seu único Filho para morrer por cada um de nós, para que nós pudéssemos viver novamente na presença dEle, junto com Ele, todos os dias da nossa vida. Esse é o desejo dEle. Amém? Quero que vocês agora tenham um tempo aí com Jesus, para que vocês possam conversar com Ele, possam orar um tempo, e reestabelecer esse relacionamento com Jesus e com o Pai. Pede para o Espírito Santo ajudar, para que arda o coração por Jesus, para que possamos nos colocar novamente na presença de Deus, priorizando esse relacionamento, para que possamos aproveitar esse caminho que Jesus abriu, para que pudéssemos viver na presença de Deus. Então o pessoal do louvor vai tocar uma música, que vocês possam nesse momento orar. Se alguém tem que pedir perdão para Deus por algo, esse é o momento de se reconciliar com Deus, de novamente desejar um coração queimando por Deus, ardendo por Deus, e aproveitar essa vida que Deus deseja, que Deus quer, uma vida com Ele. Em todas as lutas e tribulações, em todas as situações, creio que Tu és minha força, minha herança, Tu és o meu refúgio. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que em todas as bênçãos, em cada promessa e até no meu respirar, Tu me sustentas, Tu me proteges, Tu és o meu amor. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que Tu
ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho o que temer, meus medos e incertezas, porque eles não resistem à tua presença. Um novo horizonte me faz olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho o que temer, meus medos e incertezas, porque eles não resistem à tua presença. Um novo horizonte me faz olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho o que temer, meus medos e incertezas, porque eles não resistem à tua presença. Caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu Oh, és. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela vida de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por ter enviado o seu Filho para que se tornasse o caminho que nos reconecta contigo, que nos dá livre acesso a ti e a tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque enviou Jesus sendo a verdade absoluta, que nos liberta da mentira do inimigo, do engano do pecado. Muito obrigado, porque Jesus, o Senhor nos enviou para ser a vida verdadeira, que é conectada contigo, esse relacionamento íntimo contigo, vivendo na tua presença, te glorificando, te exaltando, te adorando, te revelando aqui na terra, Senhor, reinando e governando contigo, ó Pai. Nós te agradecemos por isso, Senhor, e pedimos, Espírito Santo, traga queimar os nossos corações pelo Pai, por essa presença. Nos ajuda a vencermos a nossa carne, a vencermos os prazeres momentâneos e priorizarmos Deus, priorizarmos Jesus e a presença, a tua presença, Senhor. Viver e permanecer na tua presença, ó Pai, desfrutando desse incrível privilégio de vivermos na tua presença, Senhor. Nos ajuda, Pai, a vivermos isso e usa-nos para que possamos revelar Jesus para esse mundo, para que eles conheçam esse caminho, essa verdade, essa vida, e assim possam se voltar para ti. Esse é o nosso desejo. Assim nós te pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria perguntar se tem alguém hoje que quer firmar uma aliança com Jesus, quer se reconciliar com Jesus. Tem alguém que quer firmar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele nos conecta e nos leva com Deus. Alguém que quer firmar essa aliança, ou fazer essa reconciliação com Deus? Uma salva de palmas para Jesus. Horizonte me faz olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui